Meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus caros amigos, quero falar com vocês hoje sobre um tema bastante duro, e eu entendo que assim o seja, e que eu chamaria como restaurando o altar. Hoje é dia 25 de abril de 2021. Eu sempre faço menção à oração que Moisés orou e que nós também devemos fazê-la. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. O que Moisés estava querendo dizer sobre isso é que devemos viver cada dia como se fosse o último dia de nossa vida e que o dediquemos ao Senhor na expectativa de que, se o amanhã vier, será abençoado. E se nós formos levados para junto de Deus, iniciando a grande partida, nós teremos cumprido aqui o nosso papel e tenhamos vivido integralmente aquilo que Deus quer e a maneira que Deus quer que vivamos. Quando eu comecei na minha juventude o meu ministério de pregação do Evangelho, quando convidado a dirigir o culto na minha igreja lá no interior, e depois aqui, quando vim para São Paulo, eu iniciava o culto dizendo assim: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse texto ele está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse texto ou esta recomendação do profeta parece-me que caiu no vazio. E hoje as igrejas, seja de que natureza forem, elas não mais tratam o templo com esta reverência e com esse respeito como Deus estando lá dentro do templo. Eu quero dizer a vocês, meus amigos e meus irmãos, Deus está falando muito sério com todos os povos, e especialmente com a sua igreja, da qual eu faço parte, e possivelmente você também, que tenha aceitado Jesus Cristo como teu único e bendito Salvador da sua vida. Já há muito tempo, bem antes de 2002, a Igreja do Senhor Jesus, e digo isso àqueles que têm responsabilidade pelo altar da casa de Deus, especialmente os pastores e presbíteros, eu digo que eles têm profanado o Santo dos Santos, o templo sagrado. O templo é sagrado, e sagrado é o altar onde o pastor, ou o presbítero, ou o pregador tem a responsabilidade de lá subir para ser usado por Deus, emprestando a Deus a sua boca. E parece-me que esta visão sobre o respeito que se deve ter ao altar
ela perdeu-se no tempo e no espaço. Eu quero dizer aos senhores que igreja e Estado são duas instituições completamente distintas. Embora alguns pregadores insistem em afirmar que a igreja também tem que ter seus políticos, eu diria que é política sim, deve ter sim os seus políticos lá, podem viver a sua vida secular e testemunharem a respeito de Jesus Cristo lá no meio onde eles estão vivendo. Mas eu diria que a política, assim, ela não é da forma como entendem. A política na Bíblia, ela retrata quanto ao governo da igreja, não quanto ao governo do Estado. No Velho Testamento, nós temos uma forma bastante distinta como Deus tratava a nação de Israel e nomeava ali os seus líderes, inicialmente lá começando pelos profetas, lá começando pelos sacerdotes e depois querendo eles um rei, e Deus tratou disso para governar a nação de Israel, mas era o próprio Deus que dirigia a nação de Israel como um povo escolhido por ele. Toda vez na história que Estado e igreja se uniram, a igreja foi a que sempre saiu perdendo, porque perderam a visão do poder de Deus e a ele sua submissão, e submeteram-se ao poder do Estado. A igreja, sempre através da história, quando isto aconteceu, tornou-se subserviente, sujeita ao Estado, como hoje podemos constatar na China, na Coreia do Norte, na Rússia e em outros países comunistas, que os pastores só pregam depois de enviarem o sermão que pretendem pregar ao governo comunista, e se esses aprovarem. Mas aqui no Brasil, em 2002, começou o ápice dessa profanação nas igrejas do Brasil. Não vou citar denominações, porque todas elas, sem exceção, incluem inclusive os cristãos da Igreja Católica, entre aspas, fecharam acordo apoiando Lula e Dilma, candidatos a presidente e vice-presidente da República, que eram e foram eleitos notadamente pelos votos dos cristãos. Pessoas satanistas, reconhecidamente satanistas, comprometidas com o Fórum São Paulo e com a agenda comunista que os cristãos fazem questão de ignorar. Estes satanistas que subiram no altar e em cujas cabeças os pastores impuseram as mãos, declaram, sem vergonha ou qualquer pudor, que afronta hoje os cristãos da seguinte forma. Pelas redes sociais, nós temos aí vários vídeos, e vamos começar lá por Lula. Lula diz em um dos vídeos que recomenda aos empresários que é melhor alugar uma sala para cinema do que vender seus galpões para os evangélicos. Diz ainda em um outro vídeo
que os evangélicos são culpados pelos mortos pelo coronavírus, o que afirmo eu é uma grande mentira. Em nenhum momento se provou que uma só pessoa tenha se contaminado dentro do templo durante um culto evangélico. Em uma passeata que fizeram aí não sei aonde, e consta lá num vídeo que fizeram, os petistas andavam e cantavam: igreja fascista, você não está na nossa lista. Estas pessoas subiram no altar, profanaram o altar, com a permissão dos pastores, dos líderes das igrejas. E hoje nós estamos pagando muito caro por isso. E não param por aí. Ciro Gomes, comunista lá de Fortaleza, Ceará, em uma de suas reuniões que diz que nós precisamos acabar com a ilusão do moralismo católico. De que forma? Perguntam a ele. E ele responde prontamente: pelo controle social. Isto se chama comunismo. Mais tarde, embora tenha ele tentado consertar o que disse, alegando que esta fala está fora do contexto, mas já disse, e nós entendemos muito bem o que ele quis dizer em relação aos cristãos. E não param por aí. Não vou repetir tudo o que falam sobre os cristãos, senão esses pastores que os apoiaram corariam de vergonha, se é que tem vergonha. Dilma, por sua vez, disse bem alto e em bom som que faria um pacto com o diabo para destruir ou vencer os cristãos. Essa Dilma foi apoiada por um grupo de mais de 1.500 pastores em uma convenção, e que lá eles foram pedir o apoio da Igreja Assembleia de Deus. E agora, bem recentemente, o prefeito de São Paulo, o senhor Bruno Covas, por ocasião do segundo turno das eleições de 2020, aconselhado por um seu marqueteiro que, se aproximasse dos cristãos, ele venceria, ele seria eleito. E aí, o que fez o senhor Bruno Covas? Ele brincou seriamente com Deus. Foi ele em várias igrejas, mas numa das maiores igrejas que temos no Brasil, e que foi gravado essa sua fala, ele disse, abro aspas, enquanto eu for prefeito de São Paulo, ninguém põe a mão na igreja, fecho aspas. Repito o que ele disse, enquanto eu for prefeito de São Paulo, ninguém põe a mão na igreja, fecho aspas. E o que aconteceu? As igrejas tiveram que alargar o fechamento de seus templos sem que pudessem provar que nenhum só caso de Covid-19 teve sua contaminação no templo. Mas não é só. Eu quero mostrar para vocês uma fotografia e eu quero que vocês a vejam muito bem.
Olhem, vejam-na por alguns instantes. E forcem a memória para que vocês possam reconhecer aonde estava João Dória ajoelhado. Pois bem, senhores, esta fotografia, ao que me disseram, e que está aí na internet, ela foi tirada na Igreja Assembleia de Deus do Belém, que permitiu que o candidato João Dória subisse no altar. Este João Dória, filho de um comunista também aliado da China, subisse no altar sagrado e, ajoelhado, os pastores impuseram as mãos sobre ele. Há pastores, e eu digo isso lamentando muito, que venderam, abro aspas, venderam suas ovelhas como se fosse possível interferir na escolha e consciência dos membros de sua igreja. Pode ser que alguns venham a dizer-me, mas a sua filha também foi candidata e ela foi nas igrejas nessa qualidade. Foi sim. E foi porque ela foi convidada. E a minha recomendação a ela foi de que não fizesse do altar um palanque político, mas, se convidada a subir no altar, transmitisse uma palavra profética à igreja. A sua eleição era o que menos pesava. E assim aconteceu. Até mesmo quando alguns pastores queriam tirar-lhe o microfone ou tirar-lhe a palavra, ela tomava o microfone e falou do que Deus significava para ela. E foi, sim, ela uma voz profética nas igrejas por onde passou. Mas esses todos profanos que subiram no altar inconsequentemente pagarão caro pelo que fizeram. Basta ver o que está acontecendo com cada um deles. O que está acontecendo com o Bruno Covas e a sua mentira? O que aconteceu com muitos pastores que usaram o altar indevidamente? Não preciso responder. Vocês já estão vendo, ou vocês já estão sabendo, ou procurem saber aonde eles estão. A palavra de Deus nos diz, ele nos fala, ai daqueles que tocarem na menina dos olhos de Deus. E esta é uma palavra profética que Zacarias disse lá no passado, centenas de anos antes de Jesus Cristo. Israel é a menina dos olhos de Deus até hoje. E a igreja também, por adoção através de Jesus Cristo, também é a menina dos olhos de Deus. E quem tocar nela, Deus não deixará impune. Aguardem e verão o que vai acontecer com todos esses que não respeitaram a menina dos olhos de Deus.
A igreja do Senhor Jesus Cristo é a menina dos olhos de Deus. Todos que a usaram para fins escusos sofreram as consequências e sofrerão também agora. Não tenham dúvida disto. Eu estou falando isto porque estamos nos aproximando de 2022 e já os políticos se movimentam para se filiarem a partidos para concorrerem no ano que vem a algum cargo político. E é bom que os pastores, os presbíteros tenham tomado vergonha na cara e respeitem a palavra de Deus e não deixem esses políticos usarem os altares como palanque político, porque Deus está falando com a igreja. E está aí o Covid matando milhares, milhões de pessoas, e é importante que a igreja tenha ciência, tenha consciência, tome consciência de que é a mão de Deus. Eu quero dizer a vocês que quando ainda criança, meus pais eram zeladores de um templo de uma igreja do interior paulista. Morávamos na casa da zeladoria. Nos dias de fazermos a limpeza no templo, nós, os seus filhos, ajudávamos. Nós ajudávamos meu pai e minha mãe a fazerem a limpeza no templo. E lá há mais de 60 anos, quando chegava no altar, nós, os filhos, não podíamos subir para limpá-lo. Meu pai dizia: o altar, somente eu e sua mãe estamos autorizados e podemos subir para fazer a limpeza. Tal era o respeito que se tinha pelo altar. No altar somente subia o pastor ou o pregador, cuja boca fora tomada por Deus para transmitir a sua palavra. Quando iniciei o meu ministério de pregação da palavra de Deus, eu era ainda um adolescente com 14 anos, talvez 15 anos. Eu não subia no altar. Eu pregava embaixo, onde estava uma mesa em que eu podia apoiar a Bíblia. Somente depois de alguns anos é que, sendo eleito diácono daquela igreja, eu pude subir no altar para pregar a palavra de Deus. Este era o respeito que se tinha para com o altar. Hoje, lamentavelmente, o altar tornou-se um palanque de interesses políticos. E eu sei de muitos pastores que se venderam para fecharem com um determinado político e orientaram a sua igreja para que nele fosse dado o seu voto, como se eles fossem donos da consciência e da liberdade de escolha da sua ovelha. Na Bíblia,
Nós temos uma ocasião em que Deus disse a Moisés, quando ele estava no Monte Horebe e viu uma sarça que se queimava com fogo e não se consumia. E Deus disse a Moisés: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Hoje, faz-se de qualquer jeito. Acabou o respeito e o temor a Deus. Eu estive fazendo 2 viagens para o Egito, para os países árabes, e eu fui visitar a mesquita maometana e também fui em Jerusalém visitar a mesquita de Omar, dos muçulmanos. E os muçulmanos e maometanos, eles insistem em dizer que o Deus deles é o mesmo Deus nosso, porque, na verdade, Deus é um só, e Deus é o Deus do universo, e ele é o Deus também do muçulmano e do maometano. E ao seu tempo ele vai julgá-los. Mas, no momento, eles acreditam e respeitam a Deus dessa forma. E quando foi para mim entrar na mesquita, na porta, eu tive que tirar os meus sapatos e entrei descalço. E quando eu cheguei lá próximo dos maometanos e dos muçulmanos que estavam ali para orar, eles se ajoelharam e colocaram a sua testa no solo em respeito ao Deus que eles acreditam e que, pelo que eles falam, é o mesmo Deus de Abraão. Meus irmãos, meus amigos, eu quero dizer a vocês que na Bíblia tem registrado uma história do rei Zedequias, que antes dele o seu pai levou para Israel o paganismo e construiu altares aos deuses pagãos e deteriorou completamente a crença no Deus Jeová, o Deus único e verdadeiro. Ele reinou, Zedequias, no ano de 726 a 697 a.C., e assumindo o trono, estando o altar em ruínas, com deuses pagãos. O primeiro projeto daquele rei foi restaurar o altar, diz o texto sagrado, e trouxe os sacerdotes, e trouxe os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. E eu repito a vocês: santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. 2022 já está aí. Aqueles que chegarem lá, que sobreviverem à Covid-19 e também à segunda e à terceira onda que vai vir, segundo os cientistas,
Eu espero que tenham aprendido que a casa do Senhor, como ele próprio disse, será chamada casa de oração e não para apoiar bandidos e corruptos que estão levando esta nação ao caos. E eu digo mais, mesmo que o candidato seja evangélico, mesmo que ele seja católico, enfim, cristão, o altar não é o palanque para ele usar para fazer a propaganda política sua e de ninguém. Não permitam, meus irmãos, que eles maculem o altar e com isto maculem toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer uma afirmação aqui muito séria. Somente quando a igreja restaurar o altar, a pandemia vai cessar. Podem tomar todas as vacinas existentes, pois a enfermidade da Covid-19, ela é para a morte. E somente Deus a fará cessar quando a igreja do Senhor Jesus Cristo restaurar o altar. O que eu disse é que a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser tratada como curral de eleitoreiros. Isso não implica em minha manifestação de vontade, discordando ou não dos administradores do país, porque como cristão e como cidadão do meu país, como me garante a Constituição Federal, eu posso me manifestar, mas jamais usar a igreja para se chegar ao poder. Quem rege, quem defende a igreja é Deus. Ele não precisa de políticos. Ele não precisa de advogados para defendê-los. Deus defende a sua igreja. Somente Ele tem o direito de decidir os destinos da sua igreja. Mas cabe a nós, que chamamos seus filhos, obedecê-lo como pai. Você já pensou nisso? Se não pensou, pensem seriamente no que eu estou falando. Eu sei que não é uma mensagem de paz para a tua alma, mas é uma mensagem que pode lavar a tua alma. Se você rever o passado e voltar ao primeiro amor e amar ao Senhor Deus como você o amou quando o conheceu ou quando o aceitou. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus
te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.